Bom dia, meus amigos, minhas amigas do Grupo Rita de Cássia. Estamos aqui para mais um estudo nas nossas reuniões virtuais. O tema de hoje é um capítulo extraído de O Livro dos Médiuns, chamado Dos Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Para efeito desse estudo, nós dividimos em duas partes. Na primeira, nós vamos falar de alguns conceitos gerais, e na segunda parte, nós vamos abordar a questão dos inconvenientes, se há inconvenientes, de que ordem são esses inconvenientes, ou se há, propriamente dito, um perigo, né? O exercício da mediunidade pode trazer algum perigo para a nossa saúde. O tema da mediunidade é um tema que tem se popularizado bastante, cada vez se fala mais naturalmente desse assunto, e é um debate muito importante, então há muita literatura já sobre o assunto, e a gente pode iniciar o nosso estudo já tratando da mediunidade, a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados como algo natural. Pelos nossos sentidos físicos, nós interagimos com o mundo corpóreo, e com os nossos sentidos espirituais, com os nossos órgãos, com as nossas faculdades espirituais, nós interagimos com o mundo espiritual. E conforme o próprio Livro dos Médiuns, a gente aprende que todos nós recebemos a influência dos espíritos, ou seja, que sejamos então, seremos então, portanto, mais ou menos médios. Então, para iniciar o nosso estudo, nós vamos abrir aqui uma tela para dividir com vocês algumas questões do próprio Livro dos Médiuns e uma outra obra acessória. Então, o tema de hoje, né, que nós vamos estudar, é o capítulo dos inconvenientes e perigos da mediunidade, extraído do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 18º, perdão. Então, o item 159 é um item bastante famoso, é bastante divulgado em estudos espíritas, mas ele é muito importante que a gente retome esses conceitos. Deixa eu fechar aqui. Seguinte, que ele diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Então, é aquele caráter que nós falamos no início, né? Todos nós somos mais ou menos médiums, né? A depender do grau da manifestação. Vamos entender basicamente o que é isso na sequência. Pode-se, pois, então, dizer que todos são mais ou menos médiums. O que comumente define, né, então, o médium? Porque a gente pode se perguntar assim, mas eu não vejo os espíritos, eu não ouço os espíritos, eu não posso produzir um fenômeno físico, né? Então, será que eu sou médium? Então, convencionou-se a chamar médium aqueles cuja faculdade mediúnica se mostra bem mais caracterizada e se traduz por efeitos patentes, esses dos quais eu já mencionei. Ver os espíritos, ouvir os espíritos, escrever sob a influência dos espíritos, falar sob a influência dos espíritos. Então, se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Continuando, o mesmo item diz o seguinte: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. Isso é interessante. Se a gente pega uma amostragem dos médiuns da nossa casa e a gente conversa com eles sobre as suas impressões, como que eles sentem o fenômeno, né, na sua prática usual, a gente vai ver que os médiuns realmente eles têm aptidões diferentes, sentem com intensidade diferente, e também o que ele quer dizer aqui é que uns têm habilidade para escrever, outros vão desenvolver, outros têm a capacidade de ouvir os espíritos, outros têm a capacidade de ver os espíritos. Não são todos os médiuns que são dotados de todas as faculdades.
Então, continuando o mesmo item, as principais são a dos médiuns de efeitos físicos, as dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, essa classificação de Kardec, ao dos audientes, ao dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos e a dos escreventes ou psicógrafos. A gente não vai entrar aqui no critério da classificação, porque não é o objeto do nosso estudo, mas a gente tem aqui, em linhas gerais, as mediunidades e, portanto, as faculdades mediúnicas. Então, sendo assim, nós podemos definir médium, conforme a autora Terezinha Oliveira, no seu livro Mediunidade, como, primeiro, a palavra médium é uma palavra de origem latina, neutra, ou seja, pode se referir tanto a um gênero quanto a outro. Ela quer dizer medianeiro, ou seja, o que está no meio. Então, portanto, o médium é aquele que serve de intermediário, que é um intermediário, portanto, entre o mundo físico e espiritual, podendo ser intérprete ou instrumento dos espíritos. E a mediunidade? Como é que nós podemos definir a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade natural, nós mencionamos isso no início da nossa fala, que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e espiritual. Sendo faculdade, é a capacidade que pode ou não ser usada. E sendo natural, manifesta-se espontaneamente, mas pode ser exercitada ou desenvolvida. Então, como é que a gente pode comentar esse item? Na atividade mediúnica, a gente pode comentar, por exemplo, a própria atividade mediúnica da nossa casa, na questão do desenvolvimento ou do exercício. A nossa casa é um investimento muito grande em educação, em treinamento, nos cursos de orientação mediúnica, nos cursos da codificação. O médium ele tem esse estímulo, esse incentivo constante ao estudo. Então, para participar das atividades mediúnicas de uma casa espírita, porque sejam da nossa casa, por exemplo, a reunião do passe de tratamento, o tratamento espiritual, a reunião de atendimento aos espíritos desencarnados, que na nossa casa é chamado de reunião de desobsessão, nas reuniões privativas de psicografia, que traz orientações e para a condução dos trabalhos e da própria direção da casa. Então, nós temos diversas frentes de trabalho mediúnico, ostensivas ou não, nas quais o médium ele é convidado e incentivado ao constante estudo e treinamento. Então, as casas espíritas, de uma maneira geral, investem muito em educação, em treinamento, para que o desenvolvimento do médium seja um desenvolvimento pleno e a sua atividade possa ser uma atividade segura, e isso vai implicar muito grande na questão, vai ter uma implicação muito grande, mas lá na frente a gente vai ver esse impacto ou não para a saúde do médium. Então, dito isso, a gente vai, para encerrar essa primeira parte, uma parte mais curta de conceitos gerais, a gente vai elencar alguns conceitos que foram extraídos do capítulo Sistemas, que é um capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, onde ele vai falar do nosso sistema, que seria o sistema poliespírita. O que quer dizer isso? O sistema no qual todos os espíritos ou qualquer tipo de espírito pode se comunicar. Então, o que ele define para a gente lá? Ora, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. Os espíritos constituem um mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos, de contínuo, em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos, e que se despiram o invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos.
Curioso, né? Porque muitas pessoas às vezes têm essa ideia dos espíritos, quem se comunica são seres à parte, a obra da criação, ou são ou espíritos devotados somente ao mal, ou espíritos somente bondosos. Então, a gente já parece aqui um conceito óbvio, mas ele é para nós, né, hoje, mas ele é essencial para a gente desmistificar essa ideia dos espíritos como sendo seres à parte da obra da criação. Então, são justamente as almas daqueles que já viveram na Terra e que provavelmente retornarão a viver. Há espíritos, então, de todos os graus de bondade, de malícia, de saber e ignorância. Isso é importante para a gente ter uma clareza de que é muito importante observar pela qualidade da mensagem, pelo conteúdo de uma mensagem mediúnica, que tipo de espírito está se comunicando. Porque há espíritos de todos os graus, seja de bondade, seja de inteligência, seja de malícia. Todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição. Isso é importante, né? Assim como nós estamos em progresso, os espíritos também, que são os espíritos daqueles, a alma daqueles que já deixaram a Terra, também estão submetidos à lei, a essa lei de progresso, e pelos nossos esforços chegaremos à meta da perfeição. Mas como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Para a gente também não achar que aqueles que são votados ao mal serão eternamente votados ao mal, né? Todos nós vamos passar por essa estrada do progresso e vamos atingir os graus mais elevados. Todos os espíritos, então, isso é extremamente importante, em dadas circunstâncias, é claro, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Isso é muito importante, porque a importância de nós, inclusive, né, já mencionamos isso, de observarmos pelo caráter dessas comunicações que tipo de espíritos estão se comunicando conosco. E isso exige treinamento, exige esforço, exige tempo, exige maturidade. Né? Por isso, a atividade mediúnica é uma atividade na qual a nossa responsabilidade com o estudo, com o próprio trabalho, ela é muito importante. Uma responsabilidade muito grande, né? Por fim, os espíritos os espíritos se comunicam por médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Disso, meus amigos, nós vamos passar a segunda parte do nosso estudo, justamente nas quais nós vamos comentar os itens que falam exclusivamente dos inconvenientes e perigos da mediunidade, os temas que Kardec explorou nesse capítulo. Esse capítulo tem apenas 2 itens. No primeiro deles, Kardec traz para nós algumas perguntas, nas quais nós vamos passar por elas, porque o texto de Kardec é primoroso. Então, a gente vai passando pelas questões e comentando aos poucos. Será que a faculdade mediúnica, será, portanto, a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo, ou seja, anormal, estranho? E começa com um tema muito importante. Né? Hoje nós podemos falar abertamente, mas nós sabemos que, historicamente, o exercício da mediunidade, né, muitas vezes associado à bruxaria, os médiuns que foram perseguidos ou então tratados como loucos, né, como doentes mentais, que eram levados a sacrifícios, eram levados a tratamentos psiquiátricos, né? Então, muitas vezes tinha essa ideia da mediunidade como sendo um estado anormal ou uma doença. A pessoa, na realidade, descreditando da ideia mesmo da existência da mediunidade. A própria ignorância provocou essas interpretações falsas. Né? Hoje, graças a Deus, a gente cada vez mais pode falar disso abertamente, né? Mais ou menos abertamente, dependendo do meio que a gente se encontre. Mas o espiritismo, as casas espíritas, têm contribuído bastante para
esse esclarecimento, né? Então, Kardec faz essa pergunta aos espíritos: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico, uma doença qualquer, um estado mental, uma doença mental, ou simplesmente um estado anômalo? Então, ele diz: anômalo às vezes, porém não patológico. Né? Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Então, assim, já diretamente os espíritos nos dizem que a mediunidade não é um estado patológico, não é uma doença. Né? E se há médiuns que estão doentes, por exemplo, os motivos são outros. Né? É claro que o exercício de qualquer faculdade, se ela for abusada, se a gente abusar desse exercício, ele pode trazer inconvenientes, né? Isso o próprio bom senso nos diz. Então, vamos ver o que diz a questão seguinte. Então, o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga, cansaço? Ora, acho que essa é fácil da gente responder, né? Qualquer atividade, né? A gente, qualquer exercício de qualquer atividade traz cansaço, traz fadiga, né? Então, no exercício da mediunidade, há dispêndio de energia vital, né? Do nosso fluido. Então, portanto, conforme essa resposta aqui, nós vamos ver como que isso ocorre. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. E o que fazer? Né? A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um desprendimento de fluido, de energia vital, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, uma atividade mediúnica regular numa casa espírita, semanalmente, naquele período, por aquele tempo destinado àquela tarefa, ela pode trazer cansaço, mas ela é reposta, como a gente viu, pelo repouso, pela alimentação, a gente pode extrapolar, né, pela alimentação, por práticas saudáveis. Então, isso o próprio bom senso nos diz, né, que qualquer faculdade, primeiro, não deve ser abusada, não deve se extrapolar desse uso, e que o próprio uso traz cansaço, que a gente repõe pelo repouso, né? Nossa dificuldade aí, cada um com a sua dificuldade com o seu próprio trabalho, né? Como é que a gente lida com os nossos trabalhos, sejam os nossos trabalhos voluntários ou não? Como é que nós lidamos com ele? Nós nos preocupamos com o descanso? Nós nos excedemos? Né? Isso é importante, porque o descanso é extremamente importante para que a gente não tenha prejuízo na nossa saúde a longo prazo. Continuando, a próxima pergunta, ele diz assim: pelo exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente, do ponto de vista higiênico, a abstração feita do abuso, ou seja, pode o exercício da mediunidade regular numa casa espírita, excetuando os casos de abuso. Então, ele, na verdade, retoma os itens que ele já tratou e pergunta diretamente se a atividade regular, vamos traduzir em miúdos aqui, né? Atividade regular numa casa espírita, excetuando os casos de abuso, ele pode trazer problemas à saúde do médium? O que será? Você que está aí assistindo, o que você acha diante de tudo que a gente já estudou? Vamos ver o que os espíritos dizem, então. Ó, há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Então, vamos comentar um pouquinho mais o que significa essa questão. Né? O médium que está doente, está com uma gripe, está com uma infecção, está até com uma doença mais grave, que precisa de um tratamento prolongado. O próprio bom senso vai nos dizer que esse médium precisa cuidar da própria saúde. Há atividades e atividades numa casa espírita nas quais ele pode participar.
O médium pode se dedicar a uma tarefa de um estudo, ele pode conduzir um estudo, se ele estiver preparado para isso, fazer uma palestra, fazer um preparo, cuidar de uma atividade, num estudo de um curso, os nossos cursos, então, que já vão recomeçar agora em março, ele pode se dedicar a esse trabalho, ao invés dele participar, ou ele se abster, por exemplo, do trabalho na reunião de desobsessão, né? Ou um médium com depressão, um médium passando por um tratamento, ele pode participar? E aí, esses casos, né, é preciso que o médium, com o dirigente daquela tarefa, e com a própria equipe, se ele tiver uma equipe médica, se ele tiver em tratamento psiquiátrico ou psicoterapeuta, às vezes há determinados trabalhos nos quais são benéficos para, por exemplo, pessoas que estão em depressão, e outros não. Então, esses casos, eles são precisos. Primeiro, a gente não pode radicalizar nem generalizar as situações. A gente está falando do estado físico, né? Passamos aqui, comentamos o estado físico. Por exemplo, as médiuns que estão grávidas devem abster-se do trabalho mediúnico, eu digo, né? Da atividade numa reunião de desobsessão, por exemplo. Então, assim, os casos, eles precisam ser analisados com muita tranquilidade entre o dirigente da tarefa, entre o atendente, né, da casa espírita, e o médium tem que ter confiança, né, no seu dirigente também. Então, é preciso, esse diálogo é uma prática constante e deve ser muito natural, a gente deve sempre tratar das coisas com tranquilidade, com naturalidade. Então, o próprio médium pode, como a gente viu no fim dessa questão, avaliar se ele pode avaliar, se perceber, eu estou em condição dessa tarefa, ele pode, às vezes, abster-se por um período curto. Ele está fazendo um tratamento para uma gripe, por uma doença um pouco mais prolongada, ele vai se abster por aquele período, aquela semana, né, até ele se recuperar das suas forças físicas. E o estado moral, mais ainda, né? O estado moral, por exemplo, um médium que está, a gente vai mais adiante comentar uma outra questão que Kardec explora no capítulo da influência moral do médium. Nesse capítulo, ele fala que o médium, né, do ponto de vista físico, ele é indiferente, mas do ponto de vista moral, o médium ele tem uma influência muito grande na atividade mediúnica e naquela comunicação. Por quê? Porque os espíritos eles se aproximam por afinidade. Então, o médium passando por um processo obsessivo, passando por um processo de fascinação. Esse médium, convém que esse médium vá para o tratamento. Então, esses casos, eles não podem ser tratados assim, com radicalismo. É preciso, como a gente falou, a análise do dirigente, análise de quem está orientando aquela tarefa em conjunto com o próprio médium, para ele mesmo ele ser capaz de saber os próprios limites. Porque, às vezes, a gente, com muita boa vontade, quer trabalhar, quer fazer, quer participar de todas as atividades, e, às vezes, é preciso moderação. O exercício da moderação, o aprendizado da moderação, ele é extremamente importante. Isso demonstra maturidade do senso moral. Então, isso é uma atividade constante, um exercício constante, e que cada um de nós vai avaliar no seu momento, na sua necessidade. Então, continuando, vamos ver a próxima questão. Portanto, haverá, então, para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras pessoas? Então, também, já diante daquilo que a gente já mencionou, vamos pensar junto, né? Olha o que o espírito responde. Eu já mencionei o item 227, que fala, né, se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, na questão física, material, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Citando agora textualmente Kardec. Pois que, para se comunicar, os espíritos desencarnados, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia, e, se assim é lícito dizer, afinidade.
A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Fiz aqui esse breve parênteses para complementar essa resposta que os espíritos vão nos dar. Talvez a gente até já consiga, diante do que a gente já leu e já estudou, deduzir o que eles vão responder, né? Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Ora, não são todas as pessoas que podem, que devem participar de todo tipo de atividade. Pessoas que são mais impressionáveis, pessoas que são mais sensíveis. Eu não gostaria de trazer muitos adjetivos para que a gente justamente não encarcerasse a definição ou tornasse isso mais inflexível, né? Perdão. Mas é importante justamente essa reflexão. E é por isso que a gente retoma e reforça essa ideia da interação entre o trabalhador da casa espírita, responsável por orientar aquele grupo, responsável por conduzir aquela reunião, junto com com aqueles que são os colaboradores, e isso tem que ser um trato bastante natural e com bastante tranquilidade. Então, o médium, muita cautela para não se ofender, né? Assim, é preciso esse diálogo. E é preciso investimento do médium e da casa. A casa já investe tanto em treinamento, preciso confiar nessa avaliação. Então, há pessoas das quais algumas atividades vão ser, a gente vai orientar, que seja, os orientadores vão ter a cautela de evitar que certas pessoas participem de determinadas atividades. Há sempre espaço na casa espírita para todos. Todos nós vamos encontrar um lugar para a gente colaborar, para o trabalho, para a gente interagir. Então, o exercício da mediunidade, como a gente já percebeu, para algumas pessoas, a melhor recomendação é que ele seja evitado, determinados exercícios da mediunidade. Mas, com boa vontade, nós vamos sempre encontrar um lugar para trabalhar, para colaborar nessa obra. Continuando, uma pergunta que é bastante comum, uma ideia bastante comum, que, graças a Deus, a gente vem, ao longo do tempo, desmistificando, é a questão da doença mental, do estado mental, né? Nós vamos reproduzir o texto de Kardec, que diz assim: poderia a mediunidade produzir a loucura? Né? Doença mental, o termo que a gente mais conveniente da gente utilizar, a mediunidade pode produzir loucura? Pode causar uma doença mental? Vamos observar a resposta dos espíritos, né? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. O que a gente pode, talvez, aqui traduzir por uma debilidade mental, uma fragilidade, né, das questões psíquicas, vamos colocar assim. Então, não é a mediunidade em si, mas é preciso considerar as predisposições. Então, como a gente falou, se a gente tem todo esse cuidado, essa cautela do estudo, na atividade, o controle da atividade nas reuniões, a gente pode identificar aqueles os quais será conveniente absterem-se dessa atividade. A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não existe em germen. Porém, existindo este, olha lá, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, as pessoas nas quais já tem algum tipo de fragilidade, por esse motivo, devem evitar determinadas atividades no campo da mediunidade. Mas, como a gente já falou,
existem inúmeras frentes de trabalho numa casa espírita, ninguém precisa ficar se sentindo deslocado, nem muito menos excluído, né? Vamos continuar, porque falta somente o nosso último item. E as crianças? Muitas vezes surgem casos, né? Pessoas que vêm para o atendimento na casa espírita com crianças manifestando fenômenos estranhos, né? Crianças narrando que vêm os espíritos, né? Ou às vezes as crianças naturalmente conversam com os espíritos em diversas idades, né? Então, a gente vai tratar isso aqui em linhas gerais, naturalmente. Os casos particulares devem ser tratados no atendimento fraterno. Então, a gente recomenda fortemente, se esse for o caso, se você tiver alguma questão, alguma criança na sua família, um jovem na sua família, que você procure o atendimento fraterno para ter a orientação necessária e tratar disso com naturalidade, né? Kardec faz duas perguntas, né? Primeiro, se há inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças. Ora, vamos analisar. Diante de tudo que nós vimos, será que o bom senso nos diz que é possível, a gente deve, é recomendado, vamos dizer assim, investigar, insistir, investigar, investir em desenvolver a mediunidade numa criança? Ora, o próprio bom senso nos diz que não. Ainda que diante de tudo que a gente falou, né, da questão da maturidade moral, que às vezes um adulto formado, né, quantos de nós estamos aqui lutando, trabalhando para a nossa educação moral, e a criança ela precisa focar em outros aspectos do seu desenvolvimento, né? Acho que hoje essa questão de desenvolver a mediunidade das crianças, ela não seja tão comum quanto a época de Kardec, né? Kardec, Kardec deve ter sido motivado nessa questão, porque era ainda um período de bastante experiências, né? E o próprio bom senso nos diz que não se deve desenvolver nem provocar a mediunidade. E aí parece um contrassenso, né? Eu mesmo falei que há crianças que naturalmente, nas quais naturalmente os efeitos se produzem. E que para muitas delas é natural, outras não, né? A depender da influência dos espíritos. Porque é preciso a gente lembrar de que a criança ela é um espírito, tal como o adulto, em que reencarnou com necessidades na luta, para a luta na vida material, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. E a fase da infância ela é extremamente importante para o desenvolvimento desse espírito, para ele se fortalecer, né, na atividade que ele vai ter, nos desafios que ele vai encontrar, que todos nós encontramos na vida, né? Então, a mediunidade na criança, muitas vezes, ela surge espontaneamente, diferente de se provocar, de se buscar, de se investir. Então, quando a faculdade ela é espontânea, muitas vezes ela acontece naturalmente, né? A gente tem tantos casos, né? Chico Xavier, que criança escrevia, e quanto sofreu, né, também por ignorância daqueles que estavam à sua volta, né? Então, se você aí na sua casa tem uma criança e que você busque a casa espírita, é claro que a gente não vai colocar a criança para trabalhar regularmente numa atividade mediúnica, mas é preciso buscar o atendimento e a orientação para como lidar, porque às vezes essa mediunidade ela vai acontecer em qualquer lugar, né? E aí é preciso buscar orientação, preciso buscar estudo para poder apoiar essa criança, para ela entender o que acontece com ela, ainda que as coisas, às vezes, para ela parecem muito naturais, entender aos poucos, no momento certo, né? Por isso que a gente pode se perguntar que idade, né? Isso também é relativo, né? Depende muito da maturidade da criança, né? Então, é preciso que, primeiro, a gente não estimule, né? E, sobretudo, aprenda, busque a casa espírita, busque orientação daqueles que estão
nos cargos de orientação e comando na casa espírita, né, que são aqueles que estão orientando os cursos, os estudos no atendimento fraterno, buscar orientação sobre como lidar, como auxiliar para que essa criança se desenvolva naturalmente e que isso não lhe traga nenhum prejuízo no psíquico, né? Então, para a gente encerrar o nosso estudo, nós já abrangemos aqui todos os itens que Kardec menciona nesse capítulo. Se você tiver interesse, eu recomendo naturalmente a leitura dos itens que a gente comentou. Então, o que a gente recomenda, né? Finalizando o nosso estudo, para garantir, né, uma mediunidade, um desenvolvimento de um trabalho mediúnico, o desenvolvimento da mediunidade de maneira natural, sem tropeços, né? Porque os desafios, as frustrações, elas são naturais da vida, né? E às vezes situações embaraçosas para o médium são importantes para o seu desenvolvimento, para ele desenvolver a sua capacidade de, de julgar uma questão, o seu bom senso. Então, toda essa para amadurecer, para evitar uma confiança cega. Então, para isso, o remédio não tem outro, né? A gente vai chover numa olhada aqui, que é o estudo constante. A nossa casa está uma beleza. Olha lá o site, a quantidade de cursos que são oferecidos, né? Começando pelo Livro dos Espíritos, pela base doutrinária, e depois as outras obras da codificação, sem dúvida, no campo da mediunidade, o Livro dos Médiuns é imprescindível, essencial, que é a base dos estudos da orientação mediúnica, buscar o estudo constante. Mesmo o médium que acha que já é experiente, precisa dedicar-se ao estudo constante, que a gente não relaxe nessa orientação. Outra, a interação com o grupo, nós falamos isso tanto hoje, né? Da interação do médium com o dirigente daquela tarefa, com aquele que é o responsável por conduzir aquele grupo, interagir com os seus pares, interagir com o grupo, né? Para que a gente tenha uma atividade mediúnica natural, tranquila, né? E evitando os riscos. Educação moral e disciplina, né? Educação, perdão, e disciplina moral. Esse é trabalho individual de cada um na sua encarnação, isso deve ser o nosso investimento diário, né, de educação e disciplina moral. Os próprios cuidados com a saúde, né, os cuidados com a saúde, a boa alimentação, a prática de exercícios, enfim, isso para que a gente garanta a qualidade da nossa encarnação. Muitas vezes nós desprezamos os cuidados com a saúde, já mesmo reforçando, né? Alimentação, o repouso, boas práticas mentais e de disciplina de atividade física, isso é muito importante. Esse aqui, evitar os excessos, né? Evitar todo o excesso. Às vezes, na boa vontade, a gente quer abranger, abarcar as atividades todas porque nos encantamos, e às vezes é preciso ter cuidado, vamos devagar, vamos passando cada degrau possível, evitar todo tipo de excesso, e aqui o último, na realidade, é só uma repetição, as práticas saudáveis. Prática saudável, né? Ter uma vida, buscar uma vida mais equilibrada possível. Meus amigos, eu agradeço imensamente pela companhia de vocês hoje. Nós vamos encerrar o nosso estudo, como de costume, com o nosso momento de oração, para a gente agradecer, sobretudo, por esses momentos de paz e de sustentação. Então, eu convido a você, meu irmão, minha irmã que está aí na sua casa, feche os seus olhos, sente-se numa posição confortável, coloque a figura de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo incansável, e que a gente possa, o nosso sentimento primeiro, a Deus nosso Pai, por agradecer pelo Espiritismo em nossas vidas, pela Casa Espírita,
por esse suporte, mesmo que à distância, que a Casa Espírita, junto com os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, nos proporcionam. Os momentos ainda são de provas coletivas, que nós possamos reforçar a nossa crença, retemperar a nossa fé, renovar a nossa coragem e a nossa esperança, sem esquecer o investimento que cada um de nós deve fazer pela sua autorreforma. Que nesse momento os nossos guias e mentores particulares possam envolver a nossa casa, possam envolver a nossa família, os nossos amigos, que possam levar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão desamparados, um envolvimento de paz e de luz com os fluidos benéficos, que o amor de Deus possa envolver todas as criaturas. Uma bênção também muito especial nós dirigimos aos trabalhadores da área da medicina e de quaisquer áreas que estejam envolvidos diretamente no combate à pandemia. E irmanados pelo sentimento que Deus nos inspira, de amor por todas as criaturas, nós pedimos a licença de Deus e a de Jesus, para de nossa parte encerrar esse momento de estudo. Graças a Deus. Meus amigos, que vocês tenham um dia de paz e um resto de semana tranquilo. Graças a Deus. Muito obrigada pela atenção.